Boa tarde, internautas. Aqui é Ricardo Soares, político com visão da TV Sul Cariri. Estamos aqui mais uma vez, juntamente com você. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Estamos aqui hoje à tarde com a doutora Larissa Albuquerque, ela que é advogada na área previdenciária, está conosco nessa tarde. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa Político com Visão. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ricardo. Novamente aqui na TV Sul Cariri, agradecer cada vez mais pelos convites. Muito bem, doutor, hoje nós vamos tratar de um assunto sobre a conciliação e a mediação, que está lá no artigo 3º do CPC, Código de Processo Civil. Eu queria que só explicasse para os internautas o que seria a conciliação e a mediação. Pronto. A mediação e a conciliação são institutos consensuais. Então, são institutos para solucionar conflitos que não vão para o judiciário. E são institutos muito similares. A mediação e a conciliação, muitas vezes, eles acabam acontecendo na prática da mesma forma, mas tem sutis diferença cada instituto. O que acontece? Desde o Código de Processo Civil de 2015, que esses institutos eles vêm cada vez mais sendo dado ênfase. Né? Para quê? Para que as pessoas não levem todas as demandas, todos os conflitos ao judiciário. Então, qual seria a diferença entre mediação e conciliação? A mediação ela é uma forma de solucionar conflitos em que o mediador ele não vai dar ali sugestões, soluções de como chegar a um consenso. As próprias partes, elas sozinhas vão chegar a um consenso, mas o mediador ele vai tentar ali intermediar, tentar fazer com que eles conversem. Além disso, a mediação ela ocorre quando as pessoas, as partes, eles já têm um relacionamento antes, eles já têm algum tipo de vínculo antes. Então, por exemplo, se eu estou me divorciando do meu marido e eu quero chegar ali a um consenso, a gente não está chegando a um consenso para se divorciar, eu posso fazer uma mediação com ele. Nós temos um vínculo antes, seria o caso de uma mediação. E o mediador ele não vai poder sugerir soluções. Nós vamos chegar a essa solução. Muitos núcleos de prática jurídica da faculdade têm esse serviço, né, que os próprios alunos acabam fazendo ali uma mediação, tentar fazer com que essas pessoas cheguem ali a uma solução do conflito. Já a conciliação, ele é um tipo de solução de conflitos que o conciliador ele vai poder interferir de uma forma mais intensa. O que quer dizer? Ele vai poder ali sugerir soluções de como chegar a um acordo. Mas a conciliação ele não necessariamente quer dizer que as partes não tenham que ter vínculo antes. Elas podem ou não ter vínculo. Então, por exemplo, se eu quero acionar a justiça para resolver uma demanda com a Companhia de Energia Elétrica, antes de acionar a justiça, eu posso tentar uma conciliação. Né? Os CEJUSC, né, que são aqueles centros de conciliação dos tribunais de justiça, você pode ir até lá e dizer que quer tentar uma mediação, uma conciliação, antes de ir para a justiça. Então, eu posso marcar lá, no centro, eles vão marcar, vão intimar a Companhia de Energia Elétrica, como exemplo, e nós vamos tentar uma conciliação. Muito bem, estamos entrevistando a doutora Larissa Albuquerque aqui no Político com Visão, com Ricardo Soares na TV Sul Cariri. Agora vamos para o assunto do processo judicial e o eixo judicial. No processo judicial, você precisa entrar com a petição inicial, você vai provocar para poder dar início ao processo judicial. Já o eixo judicial não precisa de uma petição, basta ter a prova, uma duplicata, uma promissória, um cheque, não é isso, doutor? Então explique aqui para os internautas em si, na sua íntegra, o que seria o processo judicial e o eixo judicial. Isso. Para vocês entenderem melhor, como um exemplo, o que seria o processo extrajudicial? Um divórcio. Um divórcio ele pode acontecer em cartório, né, quando as partes eles não têm filhos menores. Então, nesse caso, bem simples, a pessoa consegue ali se divorciar dentro de 2 dias e sem ter tanto desgaste da justiça. Esse seria um tipo de processo judicial. Outro tipo de processo, tem o usucapião, que é pouco conhecido, mas tem o usucapião judicial, tem o usucapião extrajudicial.
dependendo dos requisitos, as pessoas conseguem fazer esse processo de uso capião somente no cartório. Então, vai ser um processo extrajudicial. Outro exemplo de processo extrajudicial, o inventário. Se no inventário todos estiverem de acordo, né, com os bens a partilhar e não tiverem menores, esse processo ele pode ser feito dentro do cartório. Somente no cartório com o advogado, necessariamente, mas vai ser um processo muito mais célere e mais barato, menos dispendioso e menos desgastante. Porque um inventário na Justiça Comum vai demorar muitos anos. Já um processo extrajudicial de inventário vai demorar em torno de 6 meses. Muito bem. Doutora, em relação ao extrajudicial, tem o divórcio, né, se ele for, no caso, consensual. Aí eu pergunto para a senhora, qualquer pessoa pode acionar o extrajudicial, precisa de advogado? Depende, né? Mas, assim, a maioria, mesmo que seja processo extrajudicial, vai precisar de um advogado. Então, no caso de divórcio, mesmo assim, precisa do advogado, mas que, de qualquer forma, vai ser menos dispendioso os honorários de um advogado quando o processo é extrajudicial do que um processo judicial. O uso capião, por exemplo, também vai necessitar de advogado e o inventário extrajudicial também vai necessitar de advogado. Muito bem, estamos chegando no final dessa rápida entrevista com a doutora Larissa. Tiramos aqui a dúvida sobre conciliação, mediação, o que é judicial, extrajudicial. Aqui no Política Convisão, com o momento Fala Advogado com a doutora Larissa. Doutora Larissa, muito obrigado, fique à vontade aí. Diga a sua formação, seu escritório, fique à vontade aí com nossos internautas, doutora. Eu que agradeço a todos. Eu sou advogada previdenciarista, tenho pós-graduação em processo civil, processo penal, e tenho um mestrado em Direito pela UEMP. Meu escritório físico, fica situado em Palmeirinha, na Praça Oswaldo Aldemar Barbosa. Muito bem, obrigado, internautas. Um abraço. Política Convisão com Ricardo Soares. Um abraço para todos.